Quantas vezes você já esperou que alguém viesse te salvar? Eu sei como é. Deitar a cabeça no travesseiro à noite e pensar: se ao menos alguém me estendesse a mão, se ao menos a vida fosse mais justa, talvez eu conseguisse mudar. A gente cresce acreditando que a solução vai vir de fora, de um conselho, de uma oportunidade, de um empurrão. Mas a verdade é dura, e por muito tempo, eu fugi dela. Ninguém vai te salvar. E eu não estou dizendo isso para te assustar, mas para abrir os teus olhos. Porque esse choque, esse momento em que a gente finalmente entende que está sozinho na batalha, não é o fim, é o começo. É aí que nasce a força que estava adormecida. É nesse instante que você descobre que pode assumir o controle, mesmo que as pernas tremam, mesmo que a voz fale, mesmo que o medo grite. Neste vídeo eu quero compartilhar com você uma jornada real, crua, cheia de falhas, lágrimas e viradas. Vou abrir meu coração para mostrar como eu saí da espera para a ação, de vítima para protagonista. Não é sobre frases bonitas ou promessas vazias. É sobre decisões íntimas, momentos em que tudo parecia perdido. Mas um simples basta mudou completamente a direção da minha vida. Talvez você esteja aí agora, preso em ciclos de frustração, esperando reconhecimento que nunca vem, esperando coragem que nunca aparece, esperando alguém bater à sua porta. Mas eu preciso que você entenda. Essa espera está te matando. E se você continuar, vai passar os próximos anos preso no mesmo lugar, repetindo os mesmos erros, vivendo a mesma vida que você já sabe que não quer mais. Mas existe uma saída. Existe um caminho que começa dentro de você, no silêncio do seu quarto, no momento em que você respira fundo e decide não esperar mais. E eu quero te mostrar como essa decisão pode ser o ponto de virada que você está procurando. Não importa quem você seja, o que já fez ou quanto já falhou. O poder de mudar está aí, agora, nas tuas mãos. Então fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir aqui não é teoria. É vida real. É dor. É coragem. É transformação. E talvez ao final desse vídeo, você olhe para si mesmo de um jeito completamente novo e finalmente entenda que ninguém vai te salvar, porque você sempre foi a única pessoa capaz de fazer isso. Eu passei muito tempo esperando aprovação. Era como se cada passo que eu desse precisasse da validação de alguém. Eu não tomava decisões sem antes pensar no que os outros iam achar. E essa prisão invisível me mantinha pequeno. Eu lembro de abrir a boca para dizer o que queria de verdade, e no mesmo instante engolir as palavras com medo de ser julgado. Era como viver metade de uma vida, sempre pedindo licença para existir. E por mais que eu sorrisse por fora, por dentro eu sabia que estava me traindo. Essa dependência da opinião alheia me sufocava. Eu dizia sim quando queria dizer não. Eu aceitava menos do que merecia, só para não criar conflito. A sensação era a de estar acorrentado em uma coleira que eu mesmo aceitava usar. Cada vez que eu me calava, eu me diminuía mais um pouco. Eu chegava em casa, olhava no espelho e sentia vergonha do reflexo, porque lá dentro eu sabia. Eu estava pedindo permissão para viver, quando a vida inteira já era minha desde o começo. O estalo não veio de um livro, nem de uma palestra. Veio de uma dor. Eu me lembro de um dia específico em que fiquei sentado no banheiro, com a porta trancada, chorando em silêncio para ninguém ouvir. Eu sentia como se tivesse perdido a voz, como se tivesse perdido a mim mesmo. E no meio desse desespero, uma frase atravessou minha mente. Até quando? Até quando eu ia esperar que alguém me autorizasse a ser quem eu era? Até quando eu ia negar os meus próprios desejos, só para caber em espaços que nunca foram feitos para mim? Foi nesse ponto que algo virou dentro de mim. Não foi bonito, nem organizado. Foi mais como um grito interno, um basta. Eu levantei, lavei o rosto, respirei fundo e pela primeira vez, eu disse em voz alta: chega, eu não preciso da permissão de ninguém. E não importava se minha voz tremia, se o coração disparava, se o medo ainda tentava me segurar. Naquele momento, eu entendi que só havia uma escolha: agir. Agir mesmo com medo. Agir sem esperar. Agir porque ninguém ia fazer por mim. E quando eu dei o primeiro passo foi como quebrar correntes. Eu lembro de enviar uma mensagem que evitava há semanas, com as mãos suadas,
mas sem voltar atrás. Eu lembro de tomar uma decisão que me paralisava, e mesmo tremendo, seguir adiante. A vida não se transformou de repente, mas eu sentia a energia mudar. Era como se cada pequeno ato fosse um tijolo colocado de volta na base da minha própria casa. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti no comando. Esse movimento me mostrou que não existia mágica, não existia momento perfeito nem aplausos garantidos. Existia só o agora, e a coragem de me escolher. E a cada passo que eu dava, mais claro ficava que pedir permissão tinha sido a forma mais sutil de me sabotar, porque ninguém tinha poder sobre a minha vida além de mim. E quando eu comecei a agir sem esperar, foi como se as portas que sempre pareceram trancadas estivessem apenas encostadas, esperando que eu tivesse coragem de empurrar. Durante muito tempo, eu carreguei um peso invisível nos ombros, a expectativa de que os outros me dessem aquilo que eu não conseguia dar a mim mesmo. Eu acreditava que meus pais me deviam apoio incondicional, que meus amigos me deviam presença constante, que a vida me devia recompensas apenas pelo fato de eu estar tentando. Essa mentalidade era como uma corrente silenciosa que me mantinha preso em ressentimento e frustração. Cada vez que alguém não correspondia às minhas expectativas, eu me sentia rejeitado, esquecido, como se tivesse sido traído pelo mundo. Eu me lembro de uma situação simples, mas que ficou gravada em mim. Eu tinha conquistado algo importante no trabalho, algo que para mim parecia um passo enorme. Esperei mensagens, ligações, aplausos. Esperei que alguém dissesse: "Eu sabia que você conseguiria." Mas o silêncio foi ensurdecedor. Eu passei horas rolando o celular, verificando as notificações, e nada. Aquele vazio no peito foi tomando espaço, e quando percebi, eu estava andando de um lado para o outro pela casa, murmurando: "Eles deviam reconhecer, eles deviam estar aqui." Essa cobrança me devorava por dentro. Foi só quando a raiva passou que a verdade me atingiu como um soco. Eu estava sozinho no banho, com a água quente caindo no rosto, tentando me esconder até de mim mesmo. Apoiei as mãos na parede fria, fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem sem controle. Ali, no meio do vapor, eu ouvi dentro de mim uma frase clara: "Ninguém te deve nada." Eu fiquei paralisado por alguns segundos. Senti o peito arder. Tentei resistir, tentei negar. Mas quanto mais eu repetia em silêncio, mais real parecia. Eu saí do banho com essa frase martelando na cabeça. Fui até o espelho, ainda com os cabelos molhados, e encarei meus olhos avermelhados. Respirei fundo, bem fundo, e pela primeira vez aceitei. Era verdade. Ninguém tinha a obrigação de me salvar, de me apoiar, de me aplaudir. Eu estava cobrando dos outros aquilo que só eu poderia me dar. Essa percepção foi cruel, mas também foi libertadora. Como se uma chave tivesse girado dentro de mim, abrindo uma porta que eu nem sabia que estava trancada. A partir desse dia, comecei a praticar pequenas mudanças. Parei de esperar mensagens que não chegavam. Parei de insistir em atenção que não vinha. Comecei a anotar minhas próprias conquistas em um caderno, como se fosse um lembrete íntimo de que eu não precisava da validação de ninguém. No início foi estranho, quase solitário, mas pouco a pouco eu percebia uma leveza diferente. Eu não era mais escravo das expectativas. Eu começava a caminhar sem pedir permissão, sem estender a mão como um mendigo emocional. E, ironicamente, foi quando soltei essa cobrança que a vida começou a me devolver coisas que antes eu implorava. As pessoas começaram a aparecer, não porque eu as pressionei, mas porque eu mudei. Eu estava mais inteiro, mais presente, mais forte. Eu entendi que a liberdade verdadeira não está em receber algo dos outros, mas em não depender disso para seguir em frente. O dia em que compreendi que ninguém me devia nada, foi o mesmo dia em que me senti dono de tudo, das minhas escolhas, das minhas dores, dos meus passos. E essa liberdade, uma vez descoberta, nunca mais me abandonou. Eu sempre tive medo de assumir o controle da minha vida. Parecia um peso grande demais, uma responsabilidade que me esmagaria se eu tentasse carregar sozinho. Então eu deixava que as coisas fossem acontecendo, me escondia atrás de desculpas e tentava me convencer de que não era minha culpa. Mas, por dentro, eu sabia a verdade. Cada vez que eu fugia, eu me aprisionava ainda mais. Era como viver em uma cela que eu mesmo trancava.
enquanto segurava a chave no bolso e fingia que não via. Eu me lembro de acordar numa manhã com um aperto sufocante no peito. A sensação era de estar preso numa rotina que me matava aos poucos. Levantei da cama, arrastei os pés até a cozinha e fiquei ali, parado, olhando para a xícara de café como se fosse o último gesto de vida que eu ainda tinha. Eu queria gritar, queria mudar, mas o medo falava mais alto. Era como se uma corrente invisível me puxasse de volta todas as vezes que eu tentava dar um passo à frente. E naquele momento, eu percebi. A dor de não agir estava me destruindo muito mais do que o risco de tentar. Essa dor era constante. Estava nos domingos à noite, quando eu sentia o peso da semana que vinha chegando. Estava nas conversas que eu evitava, nas decisões que eu adiava, nos sonhos que eu deixava de lado. E cada vez que eu me escondia, era como se um pedaço de mim morresse em silêncio. Lembro de uma vez em que sentei no carro sozinho depois de um dia em que tudo deu errado e chorei com a cabeça apoiada no volante. Eu chorava não pelo que tinha acontecido, mas porque eu sabia que tinha deixado mais um dia passar sem me levantar de verdade. Foi nesse desespero que um pensamento me atravessou. A dor de assumir o controle pode ser grande, mas nunca será tão grande quanto a dor de continuar preso. Eu respirei fundo. Tentei me acalmar e repeti essa frase em voz baixa, como um mantra. E de repente, aquela dor que eu tanto evitava começou a parecer mais suportável, porque pelo menos era uma dor que me movia, não uma dor que me paralisava. Era como escolher entre duas chamas, uma que me queimava parado e outra que poderia me forjar em algo novo. A primeira vez que tentei agir de verdade, minhas mãos tremiam. Eu não tinha certeza do que estava fazendo, mas sabia que não podia mais ficar no mesmo lugar. Lembro de ter enviado um e-mail que eu evitava há semanas, sentindo meu coração disparar como se fosse explodir. Não foi fácil, não foi bonito, mas foi real. E naquela pequena decisão, eu percebi que o peso de assumir o controle era duro, mas também era libertador, porque pela primeira vez eu estava empurrando as grades da minha própria prisão. E quanto mais eu encarava essa dor, mais eu entendia. Ela não me matava, ela me fortalecia. Era como puxar o ar para dentro dos pulmões depois de tanto tempo prendendo a respiração. Eu ainda sentia medo, ainda sentia o peso, mas agora havia também uma chama que começava a crescer. Uma chama que dizia: é melhor arder em movimento do que apodrecer parado. E foi com essa chama que eu comecei a caminhar, um passo de cada vez, rumo a uma liberdade que já estava ali, esperando que eu tivesse coragem de alcançá-la. Eu cresci acreditando que, em algum momento, alguém iria aparecer para me guiar. Talvez um mentor, talvez uma oportunidade mágica, talvez um sinal do universo. Essa ideia de Salvador era confortável, porque tirava de mim a responsabilidade de decidir. Enquanto eu acreditava nisso, eu podia esperar. Eu podia me esconder atrás da desculpa de que a hora certa ainda não chegou. Mas a verdade é que essa espera me consumia. Era como ficar na beira da estrada, sentado, olhando para o horizonte vazio, esperando um carro que nunca vinha. Eu me lembro de uma noite em que sentei na sala escura, sozinho, com as mãos no rosto. Eu estava cansado, exausto de mim mesmo. Senti o silêncio pesar tanto que parecia me esmagar. Foi nesse instante que uma clareza me atravessou. Não existia salvador algum. Ninguém viria me tirar do lugar em que eu estava. Eu podia esperar a vida inteira, mas a única coisa que realmente existia era a escolha. E se eu não escolhesse, era como escolher perder. Essa percepção foi como um soco no estômago, mas também como um despertar que eu não podia mais ignorar. A escolha não veio como algo bonito. Veio no meio da dor, da frustração, da solidão. Veio quando eu estava sentado no carro, respirando fundo para não desabar, repetindo baixinho: ou eu assumo, ou eu afundo. Foi nesse ponto que percebi que assumir a minha vida não significava ter todas as respostas. Significava apenas parar de fugir. Significava erguer a cabeça, mesmo tremendo, e dar o primeiro passo, porque não escolher já era uma escolha, a de permanecer preso. Lembro do primeiro ato consciente que fiz depois dessa decisão. Eu estava com medo, o coração disparado, mas mesmo assim peguei o telefone e liguei para resolver algo que vinha adiando há meses. Minhas mãos suavam, minha voz falhava, mas eu continuei. E quando desliguei,
uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era alívio, era poder. Eu percebi que por mais simples que fosse, eu tinha escolhido, eu tinha feito. E essa escolha era só minha. Quanto mais eu exercitava essa postura, mais claro ficava. Ninguém tinha o direito de decidir por mim. Ninguém tinha as rédeas da minha vida além de mim mesmo. E essa clareza não me tornou invencível, mas me deu algo muito mais valioso. Consciência. Consciência de que cada passo que eu dava, cada sim e cada não, era parte da vida que eu estava construindo. Não importava se eu errasse, não importava se doía. O que importava é que eu tinha parado de esperar por um salvador. E foi nesse processo que percebi: existe dor na escolha, mas existe também vida. Existe peso em assumir a responsabilidade, mas existe também poder. E quando eu declarei em voz alta, sozinho no quarto, eu escolho ser dono da minha vida, senti algo dentro de mim se alinhar. Não foi como se todos os problemas desaparecessem, mas como se, finalmente, eu tivesse colocado minhas mãos no volante. E desde aquele momento, eu entendi que não importa o que aconteça, a escolha sempre será minha. Durante anos, eu me convenci de que a mudança viria de algo externo. Eu pensava que precisava de um emprego diferente, de mais dinheiro, de um relacionamento perfeito. Eu acreditava que, quando o mundo ao meu redor mudasse, eu finalmente seria capaz de mudar também. Mas essa espera só me afundava. Era como se eu ficasse parado diante de uma porta fechada, esperando que alguém viesse girar a maçaneta por mim. E quanto mais eu esperava, mais a vida me mostrava que ninguém ia abrir aquela porta além de mim. Eu me lembro de uma manhã em que acordei com um peso sufocante no peito. Eu não queria sair da cama, não queria encarar mais um dia igual a todos os outros. Rolei para o lado, cobri o rosto com as mãos e fiquei ali, em silêncio, ouvindo apenas a minha própria respiração acelerada. Foi nesse momento que uma raiva começou a nascer dentro de mim, uma mistura de frustração e exaustão. Eu pensei: chega, basta. Não foi um pensamento bonito nem organizado, foi cru, visceral. Foi um grito que saiu da parte mais escondida de mim. Esse basta mudou tudo, porque ele não foi direcionado para fora, mas para dentro. Eu não estava dizendo basta ao mundo, mas a mim mesmo. Basta de me sabotar, basta de me diminuir, basta de esperar. Eu levantei da cama ainda com o corpo pesado, caminhei até o espelho e encarei meu próprio rosto. Os olhos vermelhos, a expressão cansada, tudo refletia a vida que eu vinha carregando. E mesmo assim, eu repeti em voz baixa: basta. Foi como se eu tivesse cravado uma bandeira naquele instante, declarando que eu não aceitaria mais viver daquela forma. Nos dias seguintes, eu percebi algo curioso. Nada do lado de fora tinha mudado. O trabalho continuava difícil, as contas continuavam chegando, os problemas continuavam ali. Mas havia algo diferente dentro de mim. Eu estava mais atento, mais firme, mais consciente das minhas escolhas. Cada pequena decisão parecia carregada de um novo peso. Não o peso da obrigação, mas o peso da responsabilidade. E de alguma forma, isso me dava força. Era como se aquele basta tivesse acendido uma chama que não podia mais ser apagada. Eu lembro da primeira vez em que coloquei isso em prática. Foi numa conversa difícil, daquelas que eu sempre fugia. O coração disparava, a voz tremia, mas dessa vez eu fiquei. Eu falei, eu não corri. E quando a conversa acabou, eu senti uma mistura de alívio e orgulho que nunca tinha experimentado antes. Porque naquele momento eu percebi: a transformação não estava acontecendo fora de mim. Ela estava acontecendo dentro, na forma como eu escolhia reagir, na coragem de permanecer de pé, mesmo quando o medo tentava me derrubar. E é isso que me marcou mais profundamente. A vida lá fora continua com altos e baixos, continua imprevisível, mas a verdadeira mudança nasceu no instante em que eu disse basta para mim mesmo. Foi uma decisão íntima, silenciosa, mas poderosa. E desde aquele dia, cada vez que o medo tenta me puxar de volta, eu respiro fundo, fecho os olhos e lembro: a transformação não depende de ninguém, nem de nada. Ela começou dentro de mim, e só eu posso mantê-la viva. Se você chegou até aqui, eu quero que pare por um instante e respire fundo. Olhe para dentro de si e pergunte: até hoje, quantas vezes eu deixei que o medo decidisse por mim?
Quantas vezes esperei alguém me salvar, quando na verdade só eu podia mudar minha própria vida? A resposta pode doer, mas é nesse desconforto que nasce a transformação. A vida não vai esperar. Ninguém vai bater à sua porta com todas as respostas. Cada momento que você adia, cada passo que você não dá, é mais tempo que você perde de viver do jeito que realmente deseja. Mas existe um caminho, e ele começa com pequenas escolhas. Escolher agir, escolher levantar, escolher enfrentar o medo mesmo quando ele grita dentro de você. Eu te desafio a sentir essa coragem agora. Respire fundo, feche os olhos e imagine como seria sua vida se você assumisse 100% da responsabilidade por ela. Imagine cada decisão importante sendo sua, cada passo ousado sendo seu. A sensação pode ser intensa, até assustadora, mas também é libertadora. É nesse ponto que você deixa de esperar e começa a viver de verdade. Não espere que o mundo te dê permissão para ser quem você é. Não espere que alguém aplauda suas decisões. Não espere que um milagre externo transforme sua vida. A transformação começa dentro de você, no momento em que você diz basta e decide que, a partir de hoje, você é o protagonista da sua história. E eu quero te convidar a colocar isso em prática todos os dias. Não é sobre perfeição, é sobre movimento. Não é sobre esperar coragem, é sobre agir apesar do medo. Cada pequeno passo que você dá é um tijolo na construção da vida que você merece. E acredite, quando você começa, nada mais pode te parar. Se este vídeo te tocou, faça uma escolha agora. Inscreva-se no canal, ative as notificações e volte todos os dias para se lembrar de que você é capaz. Cada dia é uma nova oportunidade de assumir o controle, e ninguém mais pode fazer isso por você. A vida é sua. A escolha é sua. A transformação também é sua.